Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, para transmitir a palavra do Senhor Jesus, genuína, verdadeira, fiel, palavra que salva, a palavra que liberta o homem, que lava, como disse o próprio Jesus, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ele falou aos discípulos, Então, essa palavra, ela lava verdadeiramente, ela limpa, ela dá vida, Ela trabalha nas nossas vidas, na parte espiritual, que, sendo aprovado, sendo recebido aí na parte espiritual do homem, também faz efeito na parte natural. É porque você, buscando em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Então, Deus, ele trabalha na sua vida quando você dá liberdade. O teu espírito com o Espírito de Deus ligado, conduz também o corpo físico de maneira que é aprovado por Deus. Então você desvaloriza, busca em primeiro lugar a parte espiritual e deixa em segundo plano a parte física, natural, e assim você tem vida eterna, você tem direção, caminho, você tem sabedoria, inteligência, bom ânimo, você tem armas para lutar contra os principados e potestades da parte do mal. Então, se faz necessário entender que o homem, ele tem esse lado espiritual, jamais, o salmista diz que não tem homem que escape da morte, que viva sem ver a morte, ele vai ter que ver. E também ele possa escapar ou se livrar do mundo invisível, da parte espiritual, e principalmente dessa parte maligna, aonde nós já fomos vencidos. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, que não há carne para viver segundo a carne, Ele diz que de maneira, irmãos, que somos devedores. E não há carne para viver segundo a carne. Então é assim. Nesse lado espiritual você não sobrevive se não buscar no Senhor para alimentar o homem espiritual que você é e tomar toda a direção, as armaduras do Senhor, e assim você sobrevive esse principado e potestade, esse reinado, esse poder da parte do mal que domina o homem. E somente com as armas, com a parte espiritual da parte de Deus, do Espírito de Deus, é que nós vamos achar força e poder para lutar contra isso aí. Então, diz que Paulo escreve aos Efésios que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nessa parte aí, nós buscamos a força no Senhor, E assim é na palavra do Senhor que nós adquirimos essa força para sobreviver. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, não é o capítulo 3, o capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, e o capítulo 2, versículo 6 diz assim:
Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então entenda, tudo que é mal, tudo que é mal feito, tudo que vem de errado, que é contra a palavra de Deus, que Deus não aconselha fazer, que a sua palavra reprova, então Deus aborrece. Jesus, ele disse, isso aqui é, claro, Jesus também falando, mas ele disse, pregando a palavra, ele disse, quando o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. O que ele estava dizendo? Jesus, ele sabe todas as coisas. O Deus, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele conhece todas as coisas, sabe intenção, pensamento, ele é onisciente, onipresente. Então, quando alguém lhe aborrece nesse sentido espiritual, te reprova por ser um servo do Senhor, ele primeiro aborreceu ao Senhor. Porque antes de você saber isso, Jesus já sabia. Então, por isso que ele disse, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. E no outro sentido, quando ele fala de mundo, ele está falando de mundo de pecado. Então saiba que ele é contra o pecado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, quando a gente fala assim, volto a dizer, desde que existe homem, desde que foi feito Adão, que ele pecou, que o pecado aborrece a Deus. Deus não concorda com o pecado. Quando você peca e concorda com isso, você aborrece a Deus. Quando você é a favor de alguma forma, você é a favor de Deus, ou contrário, a favor do pecado, você está aborrecendo o próprio Deus. Você se constitui inimigo de Deus. Quando nós olhamos aqui em Tiago, que é logo aqui, Tiago capítulo 4, Tiago, Carta Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, olha o que diz. Adúlteros e adúlteras. O que Deus está falando aqui? Aquele que adultera os estatutos de Deus, aquele que adultera a doutrina do Senhor, aquele que não concorda, aquele que é contra, de alguma forma age fora desses ensinamentos do Senhor e concorda com isso. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, todo aquele que constitui-se amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Aquele que dá lugar, que concorda. Vamos ver aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Capítulo 22, o versículo 15. Vou ler o 15 e o 16 aqui. Que diz assim. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras,
e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja, o que ama, o que comete. Não é apenas o que comete a mentira, mas o que ama. O que é amar? Concordar. Se interessa por isso. E incentiva esse lado da mentira. Então, qualquer coisa que é contra Deus e você incentiva isso, você concorda com isso, de alguma forma você é a favor disso aí, então você está cometendo o mesmo pecado. O pecado é para nós rejeitar. Sabe aquela coisa que você rejeita? Uma doença. Ninguém corre atrás de doença. Eita, eu quero adoecer. Eita, eu quero me acidentar. Eu quero perder uma perna, um braço, um olho. Eu quero sentir dor de cabeça, sentir dor de barriga, pegar gripe, dar febre, infecção intestinal. Ninguém anda atrás disso aí. Eita, o que eu quero, eu estou apta. Mas no mundo de pecado, quando você faz isso, você está correndo atrás de uma doença que vai matar a tua alma eternamente. Quando você não concorda, discorda com os conselhos de Deus, e você de alguma forma concorda com o pecado, com o erro, com aquilo que é contrário às coisas de Deus, ainda que você não obedeça, mas você não pode ser a favor. Porque se você for a favor, é como que você esteja correndo atrás do acidente, correndo atrás de uma doença fatal, correndo atrás de uma doença crônica, um câncer que vai matar a tua alma eternamente. Então entenda, eternamente. É diferente do corpo, que se você corre atrás de um câncer aí, for a favor e queira, e consiga, corta uma perna, caça um jeito de cortar as pernas, sei lá. Isso aí ainda é temporário, né? Porque daqui a pouco você entra para o mundo espiritual, para a eternidade. E você lá não vai ser ou perfeito ou imperfeito. Ainda que você morra perfeito, você fica imperfeito. Porque demônio não tem perfeição de Deus. Um demônio, ele não tem a imagem e semelhança do Senhor. Ele é descaracterizado. Ele é imperfeito, tira a perfeição, tira aí a imagem de Deus. Agora, quando você é salvo, você concorda com a doutrina do Senhor, quando você dá ouvido, quando você se interessa, você não é um perseguidor do Evangelho. Não vá pensar que perseguidor é quem persegue qualquer pessoa que fala do Evangelho, qualquer pessoa que é a favor das coisas de Deus. Se você persegue isso aí, você é um demônio. Mas se você vai ser descaracterizado quando morrer, ainda que seja bem bonitinha, coisa bem arrumadinha. Morreu, é um demônio. Agora, se você, irmão, obedecer as coisas do Senhor, se interessar por isso, você pode ser todo torto, todo zanoio, sem perna, sem braço, imperfeito do sentido humano, mas você vai receber um corpo glorificado, perfeito. Então veja aí que ficarão de fora esses daí, do que ama e comete a mentira. É a favor. É por isso que, aí deixa eu ler aqui, eu disse que ia ler o 17, né? Então vamos ler. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça. Pois isso aqui é de graça. A palavra de Deus é de graça. Não tem como comprar. As coisas de Deus jamais. O mundo inteiro
não compra a salvação de uma alma. Porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Aí dá de você entender que se desse de comprar, ele pegava o mundo que é dele e comprava a salvação, mas não compra. Então compreenda aqui, no versículo 12 aqui desse mesmo capítulo, Apocalipse 22, olha o que diz: quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que que Jesus está dizendo? Se tu concorda com o erro, faz logo. Mesma coisa que tu fazer. Vai fundo. Vai estar perdido mesmo. Agora, não é que ele queira que você faça isso, mas é você que quer, né? Não adianta você dizer, eu gosto dos mentirosos, eu gosto de andar, eu me sinto bem no meio dos escarnecedores, no meio do conselho, aqueles que falam coisas contra Deus, contra a Bíblia, não concorda, eu acho bom isso aí. E você não comete nada errado. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Por isso que ele diz, quem é sujo, se suja ainda. Quem é injusto, seja injusto ainda. Mas quem é justo, seja mais justo. Cada vez você vai descobrindo as coisas na Bíblia, do que Deus quer e o que não quer, você procura fazer a vontade de Deus. E assim você vai ficando mais limpo, justo, mais justo ainda, mais santo ainda. Que é separação do pecado. Você vai tomando distância do pecado. É isso aí. Então, quando nós olhamos aqui no Salmo 50, eu falo muito nesse Salmo 50 aqui, que o Espírito Santo nos fala aqui, o salmista Asaf, ele diz aqui, no versículo 14, Salmo 50, versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. Ou seja, oferece a Deus um louvor em espírito e em verdade, não fica inventando moda carnal e que não seja verdadeiro. Que é em vão, não adianta, tu vai trabalhar, perder tudo. Ainda fica como um escarnecedor de Deus. É isso aí. Então, se é para escarnecer, escarnece de vez que vai para o inferno mesmo. Não tem outro jeito. Agora, se você quer oferecer sacrifício a Deus, sacrifício significa matar galinha preta. Não é isso não. É você cultuar a Deus em espírito e em verdade. Tudo que você for fazer com interesse em dar glória a Deus, com interesse, como diz João Batista, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Ele apareça, eu desapareça, eu não valo nada mesmo. O que aparecer dele em mim é onde está a riqueza, é isso. Então o importante é que ele apareça em mim. Ou seja, o evangelho se destaque em mim. É isso aí, a luz do reino, do evangelho, da palavra de Deus, a luz de Cristo, apareça em mim, as pessoas possam ver isso. Alguns para me perseguir e outros para se salvar através disso aí. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, aplica-te a isso, ou seja, ocupa-te nisso, ele diz. Te ocupa nesse negócio aí de aprender, rapaz, as coisas de Deus e fazer, e assumir aquilo que tu recebeu do Senhor. Porque fazendo isto, tanto te salvará a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. É exatamente isso. Aqueles que ouvem, aqueles que concordam. Então, nós estamos falando de concórdia, de concordar. Veja que
Se você concorda com o homem de Deus, você recebe o que o homem de Deus recebe. Mesma coisa. Então, Deus está lá no Timóteo, como ele disse, ocupa-te nisso, porque tu vai te salvar por isso aí. E salvar aqueles que estão te ouvindo, estão dando crédito, estão andando contigo, estão concordando contigo. Então, ofereça sacrifício, oferece a Deus sacrifício e paga ao Altíssimo teus votos. Não fica prometendo, não, inventando moda. Porque tem gente que ele, na hora da angústia, irmão, ele clama ao Senhor, ele promete mundos e fundos. Não tem um ditado que diz aí? Mundos e fundos. Mas depois, quando Deus dá a vitória para ele esquece. Ele não paga. Ele não se esforça em fazer aquilo. Então você vê que os 10 leprosos foi assim. Veio só 9, ou seja, só um. 9 esqueceu. Rapaz, o cara fez um favorzão para nós tomar as pingas ali. Agora nós estamos bons, pode se apresentar aos sacerdotes, se apresentar aos reis. Nós vamos para a feira, nós vamos para a festa, vamos fazer o que quiser aqui, que ninguém vai falar mais nada, que nós não podíamos vir no meio dessa sociedade. Estava todo mundo leproso. Mas agora estamos bons, agora nós podemos beber cachaça. Quer dizer, eles não entenderam o que Deus fez para eles. Que era para eles louvar ao Senhor, começar a pregar o Evangelho, começar a dizer, eu sou crente, eu acredito, Deus existe, Deus fez um favor na minha vida, me deu mais oportunidade e eu quero me salvar. É isso aí. Então, paga ao Altíssimo os teus votos. Aí ele diz no versículo, Salmo 50, versículo 14, esse. O 15, ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te... e tu me glorificarás. Então, ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É isso aí. Então, se você oferece a Deus sacrifício de louvor, você paga ao Altíssimo teus votos, tudo direitinho, votou, pagou, no sentido de fazer aquilo que tu disse, prometeu. Aí tu clama quando está angustiado. De verdade, isso não pode ser também de qualquer jeito, que você vê que Jesus não usou o poder de Deus de qualquer jeito. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando o diabo disse para ele pular lá do templo, lá da igreja, ele não pulou. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo disse que ele podia pular, que é filho de Deus. Aí usou ali a Bíblia, porque está escrito, acamparei os meus anjos ao teu redor para não tropeçar teu pé em pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás. Então é angústia. Sabe aquilo que tu não pode resolver? Aquilo que tu pode não é angústia, tu te vira. Aí Deus sabe disso, quando tu pode e quando não pode. Então, aí tu me glorifica, rapaz, eu te dou a vitória, né? E eu te livrarei. Aí tu diz que foi eu. Fala para as pessoas, e ó, Deus me deu um livramento. Que é o caso dos 9 leprosos que não disse não. Porque, embora ele falasse, só teve um homem aí chamado Jesus Cristo, que ele falou para nós vir se apresentar aos sacerdotes e ficamos limpos. Nós estava tudo leproso, chegou em casa, ele deve ter falado, mas o testemunho dele não valeu. Por quê? Porque eles não seguiram Jesus. Dá ao entender que Jesus ele morreu na cruz e veio ao mundo para dar a cura ao caboclo, para o caboclo ter saúde até 100 anos e depois morrer para o inferno. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Você tem que dar glória a Deus na parte espiritual, irmão. Dizendo, olha, ele me deu aqui um livramento carnal, físico, mas o que é importante para ele é a minha alma.
Ele quer que eu siga ele quer que eu pregue o evangelho, que eu diga que ele é Deus. Tu me glorifica, rapaz, diz que eu fiz um milagre na tua vida, no sentido físico, mas mais mesmo eu quero fazer na alma, e faço, perdoando os teus pecados. É isso aí. Então Jesus, Paulo diz aos Coríntios, né, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. É exatamente isso aqui. Né, que a gente não busca Jesus, não cultua a Deus, não invoca, ou seja, não paga, oferece sacrifício de louvor, tudo, não é para ele dar saúde para nós física, comprar um carro novo, sei o que lá, conversa fiada. Não! É primeiro perdoar os meus pecados, a minha dívida. Quando eu morrer, não vá para o céu. Eu seja separado. Eu seja um santo de Deus, que não concorda com a mentira, não concorda com o pecado, não concorda com aquilo que Deus não concorda. Está entendendo, irmão? Então, aí, Salmo 50, versículo 15, o 16, olha o que ele diz. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? A pessoa que anda concordando, eu vou dizer aqui, vai ser falado aqui, nesse salmo aqui, o salmista fala, que anda concordando com o erro, com as pessoas erradas, tomando conselho de ímpio, andando no caminho de pecador, sentando na roda de escarnecedor. Ele não tem nem direito de falar no evangelho, de querer aconselhar alguém, de querer recitar, falar da palavra de Deus, porque Deus não dá a ele autoridade. Ele pode falar, mas autoridade nenhuma tem. Aí quando você vai ver isso, os filhos dos sacerdotes foram expulsar o demônio. Eu te expulso, em nome de Jesus Cristo, o qual Paulo prega. Ele não tinha nem ideia quem era Jesus. O que o demônio disse? Demoniado com o demônio lá? Não, eu conheço Jesus Cristo, e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Quer dizer, não tinha respeito nenhum, não tinha autoridade nenhuma da parte de Deus para expulsar demônio. O demônio pôde mais do que eles, voou nele de dente e unha, de tapa, de pisão, sei lá. Pôde mais do que eles saíram correndo na rua, dois, e o demoniado rasgou a roupa dele e saíram nu na rua. Então, é complicado. Compreenda que você não tem autoridade. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca. Versículo 17. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Está perguntando. Tu aborrece a correção. O que é correção? É o conselho de Deus. Ei, não faz isso aí, está errado esse negócio aí. Você aborrece a correção, não aceita. Pega as palavras e joga para de trás dele, para de trás dessa pessoa. Ou seja, o que é isso? Ele não leva em conta que seja verdade, que tenha algum valor. Porque o que tu joga para de trás de ti é aquilo que tu não tem nenhum interesse. Joga para de trás significa que tu nem olha para lá mais. Tá aqui me perturbando na minha frente esse negócio, joga para lá. Eu não quero nem ver isso aqui. É isso aí. Tu tá entendendo, irmão? Não tem nenhum valor para ti a palavra de Deus. Então, olha o que ele diz no 18, é aonde eu quero chegar. Quando vês o ladrão, consiste com ele.
e tens a tua parte com os adúlteros. Está entendendo? Então, você vê que esse tipo de gente que concorda com o erro, Deus aborrece. Deus não está com ele. Né? E às vezes as pessoas, eles pegam, eles igualam, colocam na mesma condição o justo e o ímpio. O que está certo e o que está errado. Ainda que não seja um crente, seja no sentido natural. Duas pessoas. Mas você fica a favor do errado, do mesmo tanto que está a favor do certo. Não pode ser assim. Então você vê o próprio Jesus, ele dizendo que os ensinamentos de Jesus tudo, as parábolas, sempre ficando do lado do justo, do lado do que está certo, né? Do lado do que está correto, daquele que busca a Deus, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Ele disse até da sua mãe mesmo, quando a sua mãe no sentido natural, carnal, veio falar com ele estava ali num culto, pregando para as pessoas. Quando alguém chegou com ele e disse, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e quer falar contigo. Ele disse, quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? É aquele que cultua a Deus, que ouve a palavra. Ele apontando ali com a mão aos que estavam diante dele, disse, eis aqui a minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então você tem que considerar primeiro as coisas de Deus, a palavra de Deus, você considerar isso, colocar diante de ti, atar no teu pescoço, o Salomão diz. Né? O rei Salomão, em Provérbios, capítulo 3, ele fala de você atar no pescoço a palavra de Deus, para não colocar no meio dos teus olhos. Deixar de uma maneira que você possa ver, se lembrar, para considerar. Então, aqui Apocalipse capítulo 2 e o versículo 6, é onde eu li no início. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. É aqui que está. Porque pensamos que as pessoas aborrecem a gente e Deus está lá, não está se importando com isso. Rapaz, eu estou aqui sendo perseguido, eu estou pregando a palavra de Deus e as pessoas estão discordando de mim, as pessoas estão me perseguindo, dizendo que eu sou maluco, fazendo de tudo para me parar. Deus não está vendo isso, não? É claro que está. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E o versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, pela causa do evangelho do reino do céu. Ou seja, de alguma forma te persiga porque você é um pregador da palavra. Porque você é um crente. Pregador não é obrigado a estar numa TV dessa aqui, ou estar num rádio, ou num púlpito de uma igreja pregando, não. Você é um crente que defende o reino. Aonde for, você tem a palavra de Deus, você vai nos cultos, você é, então, um crente, defensor. Então, se de alguma forma alguém te persegue, te aborrece, porque você
é de Cristo, porque você é um crente em Jesus Cristo, acredita na doutrina do Senhor, saiba que você entra nesse versículo 12, que diz assim: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você não está só. Aí Jesus ele disse que eu não vos deixareis órfão. Eu estou convosco. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, aquele que defende o nome do Senhor, embora que você esteja derrubando pau de machado, você esteja pescando, você está fazendo qualquer um trabalho. Mas você é um homem, uma mulher, que é a favor da verdade, a favor da justiça de Deus, a favor do Evangelho, da doutrina do Senhor, do reino do céu. Você concorda com isso, ainda que tropece nesse caminho. Ande, de vez em quando dá uma topada, mas você saiba, o Senhor Jesus está contigo. Ele é a teu favor. Antes que alguém te aborreça, como é aqui, persiga, ele já está sabendo disso. E ele está te defendendo, ele está te guardando, ele está te protegendo. E principalmente a tua alma. Então acredite, nós precisamos ter coragem, ter atitude, ter ousadia de continuar pregando o Evangelho, de continuar dizendo que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todos vão estar diante dEle e prestar conta com Ele. Precisamos avisar as pessoas, como Deus falou para Ezequiel: eu te coloco como atalaia, eu te coloco como um vigia, uma torre de vigilância. Se tu vê o pecador pecando e tu não avisar que ele está errado, que ele está pecando e que ele vai morrer nesse pecado e vai para o inferno, se tu não avisar e ele morrer no pecado sem saber, eu cobro de ti o sangue dele. Porque tu sabe, eu te coloquei para isso, para tu dizer. Agora, se tu disser e ele, por teimosia, ele não aceitar a correção e ele morrer no pecado, eu não cobro de ti o sangue dele. Então, o trabalho nosso é falar, é pregar o Evangelho. Então, veja que se você é perseguido porque prega o Evangelho, porque acredita, é bem-aventurado. É grande o vosso galardão nos céus. Né? Então veja aqui, Apocalipse capítulo 2, o versículo 1, olha o que diz aqui. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos. Ou seja, o homem aqui, a igreja, o anjo da igreja, aqui estava certinho. Ele disse aqui: eu sei de tudo de ti, as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, eu conheço tudo. Tu não pode sofrer males, eu sei disso, eu sei que é ruim, né? Eu estou conhecendo tudo, estou sabendo de tudo. Sei que tu
colocou à prova esses hereges aí, essas pessoas que dizem ser apóstolos, mas não são. Aí tu já viu que eles são mentirosos, já entendeu tudo que eles são mentirosos. Já sabe disso, ou seja, eles são joio no meio dos trigos aí. E tu é um trigo, mas ele é joio. Já achou essa falha aí, tu já sabe disso. Aí ele diz no versículo 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha aí, ele continuou ali, mas vai cansando, irmão. É claro que depois Jesus está incentivando para ele não deixar de mão, não largar isso aí. Mas é porque, na verdade, essas pessoas, ele vai minando você. Ele vai cansando. Ele vai te perseguindo e você vai perdendo o ânimo. É isso aí. É por isso que Jesus falou para esse homem aqui, para essa igreja. Para ele, ó, eu sei que tu está indo bem, tu está defendendo meu nome, tu está tendo paciência, está tendo muito trabalho. E tu está tendo paciência, né? Pelo amor do meu nome. Tá amando, tá tudo certinho. Tá arrumadinho. Mas olha o que ele diz no versículo 4 e vamos seguir aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui na minha versão tá a tua primeira caridade. Teu primeiro amor. Ou seja, ele começou a desanimar. Esse pessoal, ele começa a mentir tanto, dizendo heresias na igreja, no meio da congregação, contra o pastor, contra os santos de Deus, contra os originais, que é o santo mesmo, os justos. E eles com as injustiças, com as mentiras, com a sujeira deles, eles vão começando a pisar em cima dos santos. O santo começa a dizer, parece que não está valendo a pena eu servir a Deus. Eu acho que Jesus não está vendo, não. Jesus me largou de mão. É isso aí que nós precisamos entender que não. Jesus está conosco. Antes que ele aborrecesse a ti, aborreceu primeiro a mim. Então Jesus está aborrecidíssimo com esse tipo de gente. E aí ele diz aqui, aí tu guardou o meu nome aí, trabalhou, como esse versículo 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo o meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ó, tu começou a desanimar, tu começou a se acomodar. Deixa esses caras mentirosos, deixa eles avançar e eu recuar para cá. É mais ou menos isso aí. Então, olha o que ele diz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar, o teu catiçal. E se não te arrependestes, né? Então veja aqui que ele está dizendo, se tu não procurar continuar fazendo do jeito que tu vinha fazendo, primeira obra, do mesmo jeito, primeiro amor, aí eu venho e tiro a igreja de ti. Eu tiro o trabalho que eu te dei. E risco até de perder a salvação. É isso aí. Porque o trabalho, irmão, é de Deus. O nome, o reino é de Deus, é do Senhor Jesus. A igreja, a noiva, é do Senhor Jesus. Então nós estamos defendendo o nome do Senhor Jesus. Aí deixa com ele. Então a gente tem que sempre prosseguir fazendo as mesmas obras, né? Sabendo de que na hora certa o Senhor vai agir. Porque se não continuar fazendo, quem perde é a gente. É isso que ele está dizendo aqui. Quem vai perder é tu, rapaz. Eles estão perdidos já. Tu está lutando no meio da guerra, tu está
do lado certo, no exército do Senhor. Eles estão do lado do inferno aí, do lado do diabo, dos demônios. Então, já perdidos já estão. Agora, lembra-te de onde caíste. Ou seja, te lembra aí da onde o que tu era antes. Era um pecador aí sem salvação. Hoje tu é salvo. Continua salvo, rapaz. Trabalhando. Parece que está perdendo a guerra, não está perdendo nada. Está lutando. Tu está seguro e está lutando por outros ainda. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal. E se não te arrependeres. Aí ele diz aqui no versículo 6, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, ele está dizendo aqui, está pensando que é só tu que está com raiva desse negócio aí. É tu que está vendo que eles estão errados. Eu vejo isso aí também. Agora deixa eles trabalhar lá, larga a mão. No final, quem é que perde? Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você vê aqui o versículo último, que é o 7 aqui dessa carta. Aí que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem vencer, quem continuar sendo um crente. Agora, porque o outro não é, eu só vou largar de ser. Eu não posso amar a mentira e nem deixar ser levado por ela. Rapaz, está vindo aí um avalanche de mentira, eu vou largar a verdade, vou ficar neutro, deixar ela me levar. Como uma onda do mal, me deito em cima da onda e vou me embora. Não, você tem que lutar contra isso aí. Eu não sou a favor e acabou-se. Bate o pé, irmão. Continua santo. Quem é justo, pratique justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. É isso aí. Que Deus venha abençoar. No nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Sempre de ouvir a palavra de Deus, de dar ouvido, de querer, de ser a favor, de querer o que é certo. Não ficar com um negócio de teatrozinho, de uma coisinha, uma fantasiazinha, uma emendazinha na palavra, bota um negocinho para ficar mais enfeitado. Não adianta. Tem que ser coisa correta, porque assim o Senhor aprova. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Se eu não plantar o que é de Deus, vai nascer o quê? Se eu não regar o que é de Deus, vai crescer o quê? Então, eu tenho que plantar, regar as coisas de Deus, porque Ele dá o crescimento. Tanto não serve para mim, como para os outros que me ouvem, se for uma mentira, se for uma blasfêmia, se for uma heresia. Mas se é verdade, vai brotar. Ah, mas ninguém está vendo nada, eu acho que não vai sair. Vai dar fruto. Vai. Porque o mundo inteiro não compra uma alma, foi falado. Se ganhar uma alma durante toda a vida, irmão, pregando o evangelho, já está bom demais. Eu ganhando a minha e puder ganhar ao menos uma a mais, tá bom, né? Quem ganha a alma, sábio é. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, ser conosco, ajuda, abençoa, fortalece, cuida. Como foi dito, meu Senhor, que o Senhor venha dar o crescimento nessa palavra, é através do teu Espírito Santo, é que vem a revelação, é que vem a capacitação, o entendimento,
Meu Deus, vem aí a intercessão, a ajuda, em todos os sentidos, vem da parte do Espírito de Deus. Por isso, meu Senhor, eu te peço que eles possam entender, compreender a necessidade que tem de ouvir a tua palavra, de ser a favor e assim ser salvo pela palavra. Ajuda, abençoa, fortalece, cuida, meu Deus, em todos os sentidos, dá saúde e prosperidade a cada um dos nossos telespectadores. Ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo, meu Senhor, nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.